Nesta manhã de estudo bíblico, nós vamos estar meditando no livro de Daniel, que nós já temos estudado há algumas semanas, e hoje, querendo Deus, nós concluímos esse estudo. Livro de Daniel, capítulo de número 12, vai falar sobre os tempos do fim, os tempos que nós estamos vivendo nos dias atuais. Daniel, capítulo de número 12. O texto já está sendo projetado. Daniel, capítulo de número 12, diz que naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1235 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Senhor Deus, que nós possamos, ao meditar nessas palavras, encontrar o significado daquilo que Tu quer trazer para as nossas vidas nesta manhã. Portanto, que nenhuma distração ou nada que possa nos atrapalhar possa tirar-nos o sentido dessas palavras, porque elas são de vital importância para a nossa vida. Por isso nós pedimos: dirige o nosso estudo nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Eu quero passar um vídeo de 5 minutos só para dar uma breve recapitulada naquilo que nós temos visto nesse estudo, do começo até agora, tá? Então, nesse vídeo que vai estar sendo passado aí, você tem essa recapitulação das visões do livro de Daniel. O sonho que Nabucodonosor teve, as revelações de Daniel, até chegarmos aqui no último capítulo. Por favor, pode ir.
pequeno vídeo, nós temos um resumo completo do que nós vimos no livro do profeta Daniel até aqui. O livro do profeta Daniel, ele, vamos dizer, é a chave para nós entendermos o Apocalipse. Sem o livro de Daniel, nós não conseguiríamos entender plenamente o sentido do Apocalipse. Não sei se deu para vocês verem aí, está meio claro, por causa da claridade, talvez vocês conseguiram visualizar um pouquinho. O livro de Daniel é chamado por isso o Apocalipse do Antigo Testamento, porque através das visões, das revelações do livro de Daniel, nós temos uma compreensão mais clara daquilo que João viu no livro do Apocalipse. Primeiramente, com relação ao sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, tem ligação também no sonho dos 4 animais, a visão dos 4 animais, fala de impérios que se levantariam no decorrer da história. Tivemos 4 impérios mundiais até hoje: o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Esses 4 impérios estavam visualizados no sonho da estátua de Nabucodonosor. E também esses 4 impérios foram vistos na visão dos 4 animais de Daniel. O primeiro animal simbolizando a Babilônia, o segundo animal simbolizando o Império Medo-Persa, o terceiro animal simbolizando o Império Grego e o 4º animal representando o Império Romano. Isso já aconteceu. Tivemos o cumprimento desta profecia, dessa visão, desse sonho, através dos 4 impérios que se levantaram na terra. Esses 4 impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grego, Romano, já dominaram sobre a terra, sendo que o último império, representado pelas pernas da estátua, pelo 4º animal diferente de todos, é o império dos dias atuais. Dias atuais, por quê? Nos dias da crucificação do Senhor Jesus, era o Império Romano que dominava. Foi o império que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é visto como um animal diferente de todos os demais. Um animal muito forte, um animal muito cruel, um animal que devorava tudo que via pela frente. Tivemos uma grande mortandade de crianças nos dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo, tudo por ordem do Império Romano. O Império Romano quis matar todas as crianças nascidas nos dias do Senhor Jesus, para que eles pudessem eliminar o Messias. Mas o Messias sobreviveu, o Messias cumpriu a sua missão, morreu na cruz. E o Império Romano? O Império Romano, vamos dizer, que nos dias da crucificação do Senhor Jesus Cristo, um pouco tempo depois, até os dias de hoje, é um império que está adormecido, mas que por trás das cortinas continua exercendo a sua influência sobre a terra. Vamos pensar, da onde vem o maior poder religioso no mundo? Do Império Romano, através da igreja que está sediada exatamente em Roma. É o maior poder religioso do mundo, sem dúvida. Onde está o poder econômico mundial? Poder de política, poder das decisões. Existe um clube chamado Clube de Roma, que eu já falei, composto por algumas nações. E esse clube, chamado Clube de Roma, tem procurado solucionar os problemas do mundo, os problemas de ordem econômica, política, os problemas com relação ao abastecimento, os problemas com relação às reservas naturais, tudo aquilo que interessa para nós. E eles já disseram que estão à espera de um homem que irá solucionar os problemas do mundo. Aí entra em cena o ditador mundial que está para aparecer, que é o que vai exatamente enganar a muitos e se dizer o Cristo, mas na verdade é o anticristo. Então, esse grande imperador mundial, grande ditador, ou chamado anticristo,
ele será o ressurgimento do Império Romano nos dias atuais, nos dias do fim. E esse Império final está dividido em 10 poderes, como nós vimos no sonho de Nabucodonosor, representado pelos pés da estátua. Os pés da estátua tinham partes de barro e partes de ferro, e pés contendo 10 dedos, ou 10 partes. Quer dizer que esse Império Romano, no final dos tempos, está dividido em 10 partes, 10 reinos mundiais, que cairão para 7, serão também representados, ou estão representados pelos 10 chifres do animal terrível, os 10 chifres do animal terrível visto na visão de Daniel, e os 10 dedos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. 10 regiões mundiais, 10 reinos, 10 impérios. Mostramos no mapa essa divisão dos 10 reinos mundiais, e desses 10 reinos ficarão 7, representados pelos 7 chifres do animal terrível visto na visão de Daniel. Chifres na Bíblia nós mostramos que representa poder, e esses 7 poderes mundiais, ou 7 regiões administrativas do mundo, vistos tanto no sonho de Nabucodonosor como na visão de Daniel, são os 7 reinos, as 7 regiões, as 7 partes que o mundo será dividido agora no final dos tempos. O ferro junto com o barro, mostrando que é impossível uma mistura total de todas as religiões, de todas as políticas, de todas as economias do mundo. É impossível juntar tudo, mas dá para dividir em 10 partes. E no Apocalipse, como são representados essas 7 partes, ou 7 impérios que governarão o mundo nos dias finais? São representados por 7 montes. Monte na Bíblia também representa poder. Então, assim como na visão de Daniel, os 7 chifres representavam 7 poderes, na visão de João, os 7 montes sobre o qual se assentaria o império final que dominaria a terra, estaria assentado sobre 7 montes, ou seja, um ditador, um imperador, um governador mundial, tendo como base, fundamento, 7 poderes, 7 regiões, 7 montes ou 7 regiões administrativas do mundo. Agora, chegamos finalmente ao último capítulo de Daniel. O último capítulo de Daniel fala sobre os tempos finais e como se concluirá toda essa história. Diz o livro, aliás, o capítulo final do livro de Daniel, no versículo de número 2. Primeiro, o Senhor fala para Daniel: olha, Daniel, cele esse livro, feche esse livro, porque essa profecia demorará muito tempo para se cumprir, mas no fim tudo acontecerá. Incrível, queridos. Num só capítulo, contendo 13 versículos, nós temos aqui, o arrebatamento, nós temos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos a grande tribulação e nós temos o destino final da humanidade. No versículo 2, fala que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqui está falando do arrebatamento, queridos. Aqui está falando da ressurreição final dos justos. Aqui está falando do grande julgamento que acontecerá. O livro de Tessalonicenses, no Novo Testamento, é, depois do livro de Apocalipse, o que mais contém revelações sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E no livro nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos
exatamente as revelações sobre o arrebatamento. Vamos lá para o livro de Tessalonicenses, agora saindo um pouquinho de Daniel e já indo para o Novo Testamento. Olha, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses fala do anticristo. Em Tessalonicenses 2 nós temos a revelação do anticristo, chamado homem do pecado. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós temos revelações à vinda do Senhor e ao arrebatamento da igreja, e por aí afora. Vamos dar uma lidinha no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você está na segunda carta? Primeira, capítulo 4. Desculpa, eu queria ir andar um pouquinho mais para frente. Eu queria ir para o versículo 13. Versículo 13. Só pular um pouquinho mais para frente. 13, para nós irmos direto para o ponto que eu queria. Arrebatamento, segunda vinda de Cristo, é o que está falando lá em Daniel 12. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, Paulo está falando aos Tessalonicenses: olha, queridos, a respeito dos que já morreram, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, desconheçam a verdade, para que vocês não fiquem sem esperança, como os demais, tá? Aqueles que já tiveram entes queridos que partiram desse mundo, que morreram, eles muitas vezes vivem sem esperança, porque não conhecem a verdade, não sabem o que está por trás da morte. Aí Paulo começa a explicar, veja só o que ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram com Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Isso significa que eles não morreram, ou seja, passaram da morte para a vida. Morreram aqui para esse mundo, mas a alma deles vive. Pode ir. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, não ganharemos um novo corpo antes daqueles que já morreram. Aqueles que já morreram vão primeiro ser transformados antes de nós. Veja só o que diz outro versículo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, se você não tinha uma base, onde saber que haverá um arrebatamento, que Jesus voltará, só esse versículo já basta. E como a Bíblia é a infalível palavra de Deus, que nunca falhou, jamais falhará, que nenhuma profecia caiu até hoje, que é um livro sobrenatural, merecedor de todo crédito, se a Bíblia está dizendo isso, podemos crer com toda certeza. Tudo isso que está escrito acontecerá. Está escrito que Jesus voltará a esse mundo, que os que já morreram vão ressuscitar, e que nós subiremos com Cristo. Podemos crer com toda certeza, porque isso vai acontecer.
Não está dizendo assim, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Isto está combinando com o que profetizou Daniel? Sim. No capítulo 12, no versículo 2, que nós acabamos de ler, diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, ou seja, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Ou seja, essa palavra de Daniel casa-se com esta palavra de Paulo aos Tessalonicenses, bate direitinho. E a palavra da visão de Daniel mostra que haverá um juízo. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, haverá um juízo. Uns vão ganhar uma recompensa, uma vida eterna de paz, de gozo, de coisas que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram, que nem subiu ao coração humano algum. E outros ressuscitarão, infelizmente, para o castigo eterno. Próximo. Depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso parece ficção científica, né? Parece uma coisa de outro mundo, parece uma coisa impossível. Como assim? Os mortos que já morreram há milhares de anos atrás, recentemente, então vão ressuscitar, estarão subindo para o céu, em outro corpo, um corpo totalmente diferente desse que nós temos, sem essas limitações, um corpo que pode voar pelos ares. E nós também, assim que eles ressuscitarem, vamos ganhar esse novo corpo e vamos subir para os céus, vamos ser arrebatados, arrancados daqui, e estaremos nas nuvens com o Senhor. Como pode ser isso? É uma coisa incrível de se imaginar, mas é o que vai acontecer. E por que nós cremos nisso? Simplesmente porque a Bíblia diz, simplesmente porque esse livro diz. Se fosse uma pessoa dizendo para mim, qualquer pessoa, eu não acreditaria. Mas como é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, livro sobrenatural, que até hoje nenhuma profecia falhou, que foram escritas milhares de profecias a respeito de um homem que viria a esse mundo, e que esse homem veio cumprindo detalhes mínimos, detalhes incríveis, como que foi profetizado a sua vinda, e ele veio, aconteceu tudo o que aconteceu com ele, morreu, ressuscitou, e tudo. Então, da mesma forma como esse livro contém milhares de profecias a respeito desse homem que viria, e aconteceu, esse livro também contém profecias a respeito de coisas que ainda vão acontecer, e que portanto acontecerão. Então, queridos, só isso não basta para nós crermos nisso. O próximo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Até, queridos, voltando para Daniel, agora que nós já vimos que a mesma profecia do capítulo 12 casa-se com as palavras reveladas pelo apóstolo Paulo, versículo de número 5 ou 3, melhor dizendo, diz: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Amém? Olha que coisa linda. Aqui está dizendo que se você for sábio, você vai reluzir como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todos sempre. Dá a entender que na eternidade nossos corpos novos
terão um brilho, e que esse brilho aumenta de proporção com relação àqueles que ensinaram o caminho da justiça aos outros, aqueles que aqui foram sábios, aqueles que aqui se deixaram ser usados por Deus. Então, queridos, nós possamos estar nos entregando a esta obra de ensinar o caminho da justiça, de conduzir outros à salvação. Você vai brilhar na eternidade, amém? Você vai ter um brilho novo e diferente. No versículo 5, Daniel está preocupado com o tempo. Quando que acontecerão essas coisas, Senhor? Aí, na visão de Daniel, no versículo 7, apareceu um homem vestido de linho, estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e ele jurou por aquele que vive para sempre, dizendo: Daniel, haverá um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu quero me ater à expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Parece que tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse tem enigmas, frases que parecem ser difíceis de entender, parece que tem códigos, parece que tem mistérios, mas não é tão fácil. É só nós entendermos o sentido profético das coisas. Então, quando o anjo falou a Daniel que haveria um tempo, tempos e metade de um tempo, ele estava nada mais se referindo a um tempo para que nós chegássemos na grande tribulação. A grande tribulação, todos nós sabemos que será um período de 7 anos. E por que nós chegamos a essa conclusão que será um período de 7 anos? Porque isso está relatado também tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, que nós vamos ver já já. Então, um tempo para chegarmos até a grande tribulação. Tempos, porque a grande tribulação será dividida em 2 tempos. O período de 7 anos será dividido em 2. E metade de um tempo, porque é exatamente na metade da grande tribulação que o anticristo se revela. Então essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo, se tiver muito forte o ar-condicionado, pode desligar, está doendo o ouvido o ar? Quer que desliga o ar? Era o ventilador? Então tá bom. Um tempo até chegarmos à grande tribulação. Um tempo dos dias que Daniel estava vivendo até chegar a essa grande tribulação que está chegando. Tempos, porque a grande tribulação será um período de 2 tempos. E metade de um tempo, aliás, metade desses tempos, porque nos 3 anos e meio no final dos 3 anos e meio iniciais, acontece, vamos dizer o quê? A revelação do anticristo e a não aceitação dele por parte dos judeus. Já vamos ver já isso transformado em dias, tá? Mas próximo versículo. E eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor, qual será o fim destas coisas? Pronto. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bom, volta um pouquinho. Queridos, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias, quantos meses isso dá? Quem é bom de conta divide 1290 por 30. Meses do ano. Ano, né? O ano tem 365 dias, né? Vamos dividir por 365. Quantos anos dá? 3, 6, 9, 12. 4 anos. 4 anos e 3 meses. Será? 1290. Não sei quem é bom de conta aí. Quem é bom? Alguém tem a calculadora? Vocês têm aí no... Vamos voltar aí para o tempo do primário. Um ano tem quantos dias? 365. 365, né? Se não for bissexta, né? Certo. Como é que faz essa divisão? Quem é bom de matemática? 1290 dias, vamos ver quantos anos corresponde. Eu costumava fazer a escola, eu costumo até hoje conta no dedo. Então, aqui, se eu não me engano, eu pego primeiramente os dois algarismos, não dá para, não contei 365, os 3 também não. Pega os 4, 1290, quantos 365 tem? 3. Será que é 3? 3. 3? 3,53. Por favor, pega a sua calculadora e já põe aqui que eu não gosto muito de matemática. Bota lá. O Everton, como é muito bom na matemática, ele já conseguiu fazer o cálculo rapidamente aí. Eu quero saber como é que chegou nesse cálculo. 3,5, é isso? 3,5. 3,5. 1290 dividido por 365, que são os dias do ano, dá 3,5 o quê? Anos. Ou 3 anos e meio. É isso? Concorda? 1290 dias tem 3 anos e meio. O Everton que calculou. Calculadora. Através da sua calculadora do celular. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos. Grande, olha só que sabedoria. 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá 7 anos. Que corresponde ao que mesmo? Esses 7 anos que o Eric falou corresponde ao quê? Grande tribulação. Olha só a grande tribulação revelada no livro de Daniel. Vamos voltar lá então para o versículo dos 1290 dias. Depois, abolido o sacrifício diário e colocado, depois em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O profeta Daniel está falando de 3 anos e meio de uma grande tribulação. Grande tribulação. Porque o período da tribulação é dividido em 2 tempos. Olha os 2 tempos do versículo anterior que nós falamos. 2 tempos. Metade de um tempo será um
período de paz, nem parecerá tribulação, porque o anticristo vai governar colocando tudo em ordem, não haverá mais guerra, a economia vai estar equilibrada, ordem na política, todos vão dizer: olha, era isso que nós precisávamos, esse é o cara, ele resolveu os problemas do mundo, que paz! Lembram-se das palavras do Senhor Jesus? Quando todos disserem finalmente a paz, aí preparem-se, porque virá repentina destruição. Então esse cara, ele vai comandar o mundo e vai colocar a casa em ordem, tudo bonitinho. Até os judeus não estavam acreditando que ele é o Messias, não acreditaram em Jesus quando veio, mas acreditaram nele porque o cara vai arrumar a casa. Então eles vão dizer: só pode ser de Deus esse cara, olha, o mundo perfeito, só pode ser ele. Mas aí haverá um tempo em que ele vai dizer: olha, vocês judeus que sacrificam continuamente no templo, acabou, agora eu é que vou assentar no templo, eu quero adoração para mim. Aí acaba-se o sacrifício contínuo que os judeus estavam oferecendo no templo deles, é colocada a abominação desoladora, ou seja, o anticristo assentado no grande templo, requerendo adoração para ele, revelando seus poderes demoníacos. Aí depois desse tempo, essa abominação desoladora é o próprio anticristo assentado ali no templo. Aí haverão 1290 dias, que serão os 3 anos e meio finais da chamada grande tribulação. Aí se segura. Por quê? É aí que ele vai estar governando de verdade. Agora, queridos, para deixarmos um tanto aliviados, é o seguinte: eu creio que a igreja do Senhor, ela é arrebatada aqui, exatamente no meio desses 7 anos. No meio. Tudo indica, eu creio assim, que nós vamos passar o início da grande tribulação, e aqui no meio, quando o anticristo se revelar, nós já teremos sido arrebatados. Porque nada vai mais impedir a ação total e demoníaca dele. Por enquanto, o que impede o domínio total de Satanás na terra é a presença dos cristãos, é a presença da luz dos cristãos. Quando nós somos tirados dessa terra, aí o mundo vai estar em total escuridão. E outra palavra que me faz acreditar que nós não estaremos aqui nesses 3 anos e meio finais, é porque nós não fomos destinados para o dia da ira do Senhor. Ele vai derramar a sua ira sobre a terra, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas, os 7 selos serão abertos, para despejar toda a sua ira sobre a terra. E como ele vai fazer isso com nós aqui? Jamais. Mas nada impede de nós passarmos os 3 anos e meio iniciais aqui. Nós já vamos estar de olhos abertos, já vamos estar sacando que o cara não tem nada de Deus, só que nós vamos ter que engolir um pouquinho disso até a metade desse tempo. Então aí está, olha, a revelação de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo até chegarmos nesses 7 anos, que é o tempo dos dias de Daniel, os dias de hoje, até chegarmos nos 7 anos. 2 tempos, os 7 anos totais, divididos em um tempo, metade de um tempo. Então, queridos, aí está a profecia de Daniel 12,
revelada de uma forma bem simples, bem prática e bem fácil de entender. Deu para entender isso? Um tempo até chegar aos 7 anos, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. 2 tempos, as 2 metades dos 7 anos. Um tempo, a primeira metade, e outro tempo, a segunda metade. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual, para nós concluirmos, qual o conselho que o anjo do Senhor deu a Daniel e que é o conselho para nós hoje? Versículo 13: Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O Senhor está dizendo para mim e para você: tu, porém, apesar, contudo, todavia, mas, no entanto, apesar de todos os problemas, de todas as situações que você passa, apesar de todos os percalços, problemas, situações angustiantes, vá até ao fim. Não pare na metade, não desista, não se canse, não volte atrás, vá até ao fim. Palavra de ordem para você hoje: vá até o fim, não pare, não volte atrás, não retroceda, não desista, nunca. Vá até o fim, porque descansarás. Um dia nós teremos descanso de nossas tribulações da terra, de nossas angústias que nós passamos, de nossos problemas. Tem hora que parece que a gente não aguenta mais. Não aguento mais, eu quero um descanso, eu quero parar. Mas nosso descanso não é aqui. Vá até o fim, porque lá no fim você descansarás, receberás a tua herança, teu prêmio, no fim dos dias. Os dias vão chegar ao fim. Até lá tem muita pedra para rolar, muita água para passar debaixo da ponte, e nós temos que estar firmes, permanecendo até o fim, porque só então se dará o nosso descanso. Queridos, a oração que eu faço nesta manhã é por ânimo, perseverança, é para que você tenha toda a força para lutar até o fim, porque é necessário que nós cheguemos ao fim. Deus, nessa manhã, após esse estudo, após essas palavras, após nós entendermos, estamos vivendo nesse tempo, estamos prestes a chegar nesses 2 tempos da grande tribulação, a metade desse tempo que nós teremos que cumprir aqui, e a metade final, quando nós já não estaremos mais aqui. Até chegarmos a esse tempo da metade da tribulação, nós temos que estar firmes, nós temos que estar perseverantes, nós temos que estar convictos, não desistindo da nossa fé. Coloca aqui no coração de cada um esse propósito, essa firmeza da não desistência, esse propósito, essa firmeza da perseverança, até que nós cheguemos ao tempo final, porque nós receberemos nossa recompensa por tudo que nós esperamos, suportamos, por tudo que nós aguardamos, por tudo que nós cremos, Pai. Portanto, eu peço a Ti esse revestimento, Pai, de força, de ânimo, de perseverança aos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora cantar mais uma vez para encerrar. Passou muito rápido, hein? Muito rápido mesmo, né? Mas deu para entender? Deu para compreender o sentido da profecia de Daniel? Tão fácil, tão simples, né? Basta nós estarmos com o nosso coração, nosso espírito aberto. Nós vamos cantar. Um dia lindo almejo eu encontrar, a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria vou então eu sentir, pois Jesus Cristo já está a por vir. Olha que cântico interessante, é exatamente aquilo que nós estudamos. Se você trouxe uma contribuição, deseja contribuir, só colocar sobre o gasofilaço.
E à noite estaremos juntos aí em mais um grande culto, uma reunião de celebração a Deus. Eu espero que todos venham. Hoje diminuiu um pouquinho o número dos alunos, hein? Não sei o que aconteceu, mas nós não podemos deixar esse número cair, hein? Nós temos que perseverar, convidar a outros, né? Traga outros, né? Hoje nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fora os que estão na classe dos adolescentes, dando aula para as crianças. Mas diminuiu bem, vamos ver o que está acontecendo. Domingo que vem, provavelmente nós já vamos iniciar um novo estudo. Então, se alguns já estavam cansados, enjoados de ouvir falar de Apocalipse no livro de Daniel, domingo que vem nós começamos um novo estudo e vai ser muito bom também, amém? Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Alegria posso então eu sentir,